Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do ensino fundamental. Então, vamos lá? Vamos nessa, crianças! A nossa aula de hoje, o título é Contos Africanos. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos ao nosso desafio anterior. E aí, crianças, vocês estão fazendo os desafios? É muito importante a realização dos desafios, tá certo? Para fixar melhor os conteúdos que são transmitidos aqui, beleza? Vamos ao nosso desafio anterior. O desafio anterior era justamente para escrever um texto argumentativo, respondendo a seguinte pergunta: por que você acompanha o programa Escola em Casa? Uma janela para o futuro. Grave um vídeo respondendo, poste nas redes sociais e marque @Educação Paulista. Olha aí, o Minezinho disse que fez. E vocês aí de casa, realizaram esse desafio? Vamos realizar os desafios, pessoal, que é muito importante, tá certo? Mas vamos conversar um pouco hoje sobre contos africanos, certo? Primeiro precisamos saber, é importante, como surgiu os contos africanos. Os contos africanos, eles surgiram nas tribos da África. Eram determinados grupos em que os seus aldeões contavam histórias, narrativas, e essas narrativas, elas eram justamente de acordo com a característica, com a originalidade daquele grupo pertencente. Então, eles faziam essas rodas de contação, justamente desses contos, dessas narrativas, para valorizar cada vez mais a cultura. E é importante ressaltar também que a cultura africana, ela tem uma influência muito grande na cultura brasileira. Isso na música, na religião, na dança, na culinária, certo? É muito importante termos isso em mente, essa influência que a cultura africana tem também na cultura brasileira. Mas o que são contos? Vamos ver, os contos, eles são justamente textos curtos em que traz uma narrativa. E essa narrativa é composta de uma introdução, de um desenvolvimento, de um desfecho, de um enredo, que mais à frente eu vou conversar com vocês sobre cada uma delas, beleza? E geralmente o conto, ele é justamente uma situação que dá origem a uma narrativa. Mas os contos africanos, professora? Os contos africanos, a definição é semelhante. O que vai diferenciar é que os contos africanos, eles transmitem ensinamentos, ou seja, memórias da cultura africana, de vários povos da época, da África. Certo, pessoal? Então, o que vai diferenciar é essa questão. E a questão também desse ensinamento, dessa cultura, dessa valorização e dessa representatividade. Beleza até aí? Vamos continuar. Os contos africanos também, eles descrevem a vida do homem, certo? Eles descrevem os animais, eles também descrevem a vida no planeta, e também a natureza, certo? E eles são também transmitidos oralmente. E além de serem transmitidos oralmente, eles trazem um ensinamento muito rico para nós, de autoria, e alguma autoria deles, desses contos, alguns são de autoria desconhecida, mas que traz muitos conhecimentos para a nossa cultura brasileira, certo? Vamos continuar. O gênero textual conto, ele tem as seguintes características. Tem os personagens. Esses personagens, eles podem ser secundários, coadjuvantes e podem ser também chamados de protagonistas.
Ou seja, os personagens protagonistas são aqueles personagens que se destacam na história. Os coadjuvantes são aqueles personagens que de alguma forma participam da história, mas de forma indireta, que não aparece tanto na história. Os secundários também é um pouco semelhante dos coadjuvantes. Beleza até aí na definição de personagens? Chaminézinho disse que está entendendo tudo. Vamos continuar. Outra característica também é o narrador. Nos contos temos os narrador, né? O narrador onisciente, o narrador personagem e também o narrador observador. O narrador onisciente é aquele narrador que já sabe o que os personagens estão tramando, o que vai acontecer na história. O narrador observador, ele não participa diretamente da história, mas de forma indireta, ele observa. Beleza até aí? E o narrador personagem é aquele narrador que participa ativamente da história. E aí, crianças, tudo certinho? Vamos lá. Temos também o enredo. O que é o enredo? O enredo é justamente o desenrolar, o desenvolvimento da história, o meio da história. Vamos continuar. Os contos africanos, como eu falei no início, eles trazem justamente uma lição. E essa lição, ela é ética ou moral. E quando vocês veem essa definição de contos africanos, vocês lembram de qual gênero textual? Justamente da fábula, não é? A fábula também, ela tem a função de transmitir uma moral da história, um ensinamento. Os contos africanos também, eles têm essa semelhança com o gênero textual fábula. Beleza, crianças? Vamos lá. Falando ainda das características dos contos africanos, é importante entender não só o enredo, mas que também os contos africanos, eles têm uma introdução, eles têm um desenvolvimento, eles têm a questão do desfecho, que é justamente o final da história, tá certo? Lembrando que o final da história, vocês irão observar o começo e o meio, que vai estar interligado os conteúdos. Tem o conflito, que é aquele momento interessante da história, que são os problemas que acontecem, o enredo. Tem a questão do tempo, esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, quando se refere à questão da hora, e psicológico é aquele tempo que passa na cabeça dos personagens. Certo? Beleza? Vamos lá. Temos também o espaço. O espaço é justamente o lugar onde acontece a história. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do conto. Sendo ele africano ou não, a sua estrutura está estabelecida em introdução, que é o começo, a ideia da história. Você vai começar desenvolvendo, falando o que é. Por exemplo, se você vai falar do gato, você vai começar falando as características do gato, explicando o desenvolvimento, como eu já falei, que é justamente o desenrolar da história, o meio da história. Quando você conta, além das características, você vai somar do primeiro parágrafo ao segundo parágrafo, e o desfecho é justamente aquele último parágrafo em que você sintetiza todo aquele conteúdo em apenas um parágrafo de forma objetiva e também clara. Beleza? O clímax, o que seria o clímax? É justamente aquele momento mais legal da história, que você fica sabendo o que vai acontecer, o conflito foi resolvido, e aquela tensão ou não, ou aquela alegria. Certo? E quando falamos também em contos africanos, sabemos também que existem outros tipos de contos. E hoje eu trouxe para vocês esses tipos de contos. Vamos conhecê-los, Chaminézinho? Vamos lá conhecer quais são os tipos de contos. Estamos falando de contos africanos, mas é importante também sabermos que existem outros tipos de contos. Vamos lá, crianças.
Temos os contos de fadas, inclusive teve uma aula anterior que falamos sobre os contos de fadas, que é justamente aqueles contos em que os personagens são heróis, fadas, princesas, certo? E temos também os contos africanos, que é justamente o gênero textual que nós estamos estudando hoje, que são as narrativas curtas, que é passada de geração para geração. São as memórias da cultura de um povo, certo? Temos também os contos de terror. Eu já sei que vocês gostam muito dos contos de terror, certo? Os contos de terror, eles justamente incluem o sobrenatural, a forma artificial de ser contada, e os seus personagens geralmente são lobisomens, são vampiros, zumbis. Temos também os contos fantásticos. Os contos fantásticos são situações absurdas, inexplicáveis, que fogem justamente da normalidade, mas que mantêm uma realidade no ar. Beleza até aí? Então temos aí 4 tipos de contos. E eu trouxe para vocês um conto africano. Vamos ler? O Jabuti e o Leopardo. Vocês conhecem esse conto, crianças? Alguém já ouviu falar desse conto africano? Vamos lá, Chaminézinho, ler comigo? Vamos lá? De repente, caiu numa armadilha. Um buraco profundo, coberto por folhas de palmeiras, que havia sido cavado na trilha, no meio da floresta, pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda. Mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer, se não quisesse virar sopa para os aldeões. Olha só, vocês conheciam esse conto? Estava ainda perdido em seus pensamentos, quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ser incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo: "Que é isto? O que está fazendo aqui? Isto são modos de entrar em minha casa? Não sabe pedir licença?" E quanto mais gritava, e continuou. O que será que vai acontecer no final desse conto? O que esse conto ele vai trazer para nós no final? Um ensinamento. E é importante ressaltar que os contos africanos também, os personagens, eles são animais que também falam como humanos. Vocês sabiam disso? Dessa semelhança do conto africano com a fábula? Vamos ver o que vai acontecer com o jabuti e com o leopardo? O que será que vai acontecer? Este conto é de autoria de Ernesto. Percebe que eu falei que no final traz um ensinamento? De acordo com esse ensinamento, vocês irão descobrir o que de fato aconteceu no final desse conto. Olha só, é de Ernesto Rodrigues, cuja tradução que se encontra aqui, né, de Raquel Parrini. E esse resumo, ele narra justamente a astúcia de um jabuti para escapar de um buraco profundo onde tinha caído. E o que este conto ensina? Que diante de uma dificuldade difícil, devemos usar nossa inteligência para encontrarmos uma solução. E aí, vocês já ouviram esse conto? Gostaram do ensinamento que ele trouxe para nós? Então percebam que os contos africanos, eles trazem um ensinamento, e são contos também que são contados oralmente e que também passam de geração para geração. E também é o resgate da nossa cultura, da cultura africana, que tem uma influência muito forte na nossa cultura brasileira. Gostaram, crianças? Do jabuti e o leopardo? E agora chegou a hora do nosso desafio.
O desafio de hoje, vocês irão pesquisar um conto africano. Pesquise um conto africano e compartilhe. Grave um vídeo lendo 2 parágrafos do conto e marque @Educação Paulista. Posso contar com vocês nesse desafio? Eu espero que sim. Chaminézinho disse que vai fazer. Olha só que legal. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos finalizar com um provérbio africano, que diz assim: o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Muito obrigada, crianças, pela atenção e até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau!